Tudo começa com um som que ninguém mais ouve, mas que ecoa dentro de você. O coração acelera, as pupilas dilatam, a respiração fica curta, o tempo parece se distorcer. Você não sabe o porquê, mas o corpo já sabe. Antes mesmo que a mente identifique o perigo, a biologia já entrou em modo de sobrevivência. O coração dispara, não por pânico, mas porque a vida dentro de você recusou morrer. Hoje, no Bioverso, vamos atravessar o instante em que o medo nasce, para entender o que o coração realmente faz quando o perigo se aproxima. Escreva nos comentários: eu ouvi meu coração antes de entender o medo. Antes da razão existia o instinto. Antes da linguagem existia o medo. O medo é a primeira emoção que o cérebro aprendeu a sentir, e talvez a última que o deixará antes da morte. Ele não é um erro, é um mecanismo de preservação. É o alarme que a natureza instalou no sistema nervoso para nos manter vivos quando o pensamento ainda não existia. O neurocientista Joseph Ledoux, em seu livro The Emotional Brain, explica que o medo não surge no pensamento, mas na amígdala. Uma estrutura pequena, mas poderosa, enterrada nas profundezas do cérebro. Ela é o primeiro radar emocional da vida. Em milissegundos, ela detecta o perigo, muito antes de você se dar conta dele. E quando isso acontece, um comando silencioso é emitido. Aumente o batimento, prepare-se para lutar ou fugir. Imagine um sistema de segurança que nunca dorme. É a amígdala cerebral. Ela recebe sinais de todos os sentidos, visão, audição, olfato, e analisa cada estímulo em busca de ameaça. Se algo se parece com perigo, um som súbito, uma sombra, um olhar, a amígdala dispara impulsos elétricos para o hipotálamo, o centro de comando do sistema nervoso autônomo. Essa resposta ocorre em cerca de 15 milissegundos, muito antes que o córtex racional tenha tempo de interpretar o evento. Em outras palavras, o medo é sentido antes de ser compreendido. É o corpo decidindo primeiro, porque a mente ainda não teve tempo de pensar. Assim que o hipotálamo é acionado, ele envia sinais elétricos pela espinha dorsal, atingindo nervos que se espalham pelo corpo todo. Esse circuito é o sistema nervoso simpático, responsável por colocar o organismo em estado de alerta. Ele ativa as glândulas suprarrenais, que despejam adrenalina e noradrenalina no sangue. Essas substâncias viajam como mensageiros químicos, atingindo cada célula, cada órgão, cada fibra. O coração é o primeiro a responder. Seus receptores adrenérgicos entram em ebulição. A frequência cardíaca dispara. Não é um erro, é um código. O coração acelera porque precisa enviar mais sangue, mais oxigênio, mais energia, para os músculos, para o cérebro, para a fuga. O medo é a ordem biológica que diz: mova-se, a vida está em jogo. A adrenalina é o combustível do instinto. Ela transforma o corpo em uma máquina temporariamente sobre-humana. Em questão de segundos, o sangue flui para os músculos, o fígado libera glicose, as pupilas se dilatam para enxergar melhor. Os brônquios se expandem, aumentando o oxigênio disponível. Essa é a biologia do poder. O mesmo mecanismo que permitiu aos primeiros humanos escapar de predadores, hoje se ativa em reuniões, discussões e situações de estresse emocional. Você pode estar parado numa sala, mas o corpo acredita que está na selva. O coração, ao acelerar, não está em colapso. Ele está no auge da sua função evolutiva. É a lembrança genética de que, há milhões de anos, bater mais rápido era a diferença entre viver e desaparecer. No auge do medo, o corpo assume o comando, e o córtex pré-frontal, responsável pela lógica e pelo raciocínio, é temporariamente silenciado. A natureza é sábia. No momento do perigo, pensar demais pode matar. Então, o cérebro desliga a racionalidade e ativa o instinto puro. Você reage antes de entender, pula antes de saber o motivo, corre antes de lembrar o caminho. É o corpo no modo automático. Um sistema perfeito que substitui o raciocínio pela ação. Só depois, quando o perigo passa, o córtex volta a assumir o controle e tenta explicar o que aconteceu. Por isso, após um susto, dizemos: eu nem pensei, só agi. E é verdade, você não pensou. O corpo pensou por você. O medo não acontece apenas no cérebro. Ele é uma orquestra que envolve cada sistema do corpo. O coração acelera, os pulmões expandem, os músculos se tensionam, a pele arrepia, o estômago se contrai. Tudo isso é coordenado pelo mesmo impulso nervoso. Até o sangue muda de direção, deixando o sistema digestivo para alimentar o sistema muscular. O corpo inteiro é reorganizado para sobreviver. Nada mais importa além da reação. E o som do coração pulsando no peito é a trilha sonora da vida se defendendo. Tum, tum, tum. É o eco do instinto que atravessou eras,
do primeiro ser vivo que sentiu medo até você. Mas o sistema que salva também pode ferir. Quando a resposta do medo se torna constante, o corpo começa a pagar o preço. O neuroendocrinologista Robert Sapolsky, em Why Zebras Don't Get Ulcers, explica: os animais enfrentam o perigo, reagem e logo voltam ao equilíbrio. Os humanos não. Nós revivemos o medo mentalmente, criamos perigos que não existem, mantendo o corpo preso no modo de alerta. O coração continua acelerado, o cortisol se acumula, a tensão não se dissipa. E então, o sistema que deveria proteger começa a destruir. É o medo sem pausa, o medo crônico, que adoece o corpo e silencia a mente. Quando o coração permanece acelerado por longos períodos, ele deixa de ser o mensageiro do perigo e se torna o prisioneiro dele. O corpo interpreta esse ritmo constante como uma ameaça interna. A pressão arterial sobe, os vasos se contraem, a oxigenação cai. O medo, então, deixa de ser biologia e se transforma em sintoma. É o ponto em que o instinto se perde da consciência. E o corpo começa a lutar contra si mesmo. A única saída é reensinar o sistema nervoso a lembrar o que é segurança. A natureza, no entanto, é generosa. Para cada aceleração, existe um freio. Esse freio é o sistema nervoso parasimpático, responsável por desacelerar o coração, reduzir a pressão e restaurar o equilíbrio. Ele é ativado por gestos simples: a respiração profunda, o toque, a sensação de segurança. A substância que ele libera é a acetilcolina, que atua como antídoto da adrenalina. Quando ela entra em ação, o coração desacelera, os músculos relaxam e o corpo reaprende o ritmo da calma. O medo se dissolve, não porque o perigo desapareceu, mas porque o corpo reconheceu que a vida venceu novamente. Durante muito tempo, acreditou-se que o cérebro comandava o coração, mas a ciência moderna provou o contrário. O HeartMath Institute demonstrou que o coração possui cerca de 40 mil neurônios próprios, capazes de enviar mais sinais ao cérebro do que o cérebro envia a ele. Esse pequeno cérebro cardíaco detecta alterações energéticas, interpreta emoções e reage de forma independente. Quando o coração acelera, ele está comunicando uma leitura emocional do ambiente. Ele sente vibrações antes da mente. É o radar da alma, traduzindo perigo, amor ou empatia em impulsos elétricos. Por isso, escutar o coração não é metáfora, é neurociência aplicada à vida. Se o coração dispara, é porque ele carrega memórias antigas. Cada batida acelerada é um eco da história da espécie. Nossos ancestrais sobreviveram porque sentiram medo na hora certa. Quem ignorava o som do coração não deixava descendentes. O medo, portanto, é hereditário e funcional. Está inscrito no DNA da sobrevivência. Mas, com o tempo, o mundo mudou. A floresta virou cidade. O predador virou pensamento. E o corpo ainda reage como se a ameaça fosse física. A evolução nos deu um instinto poderoso, mas não nos ensinou a desligá-lo em tempos de paz. Esse é o paradoxo do humano moderno. Um corpo de guerreiro, preso em batalhas invisíveis. Coragem não é ausência de medo, é o coração continuando a bater forte, mesmo diante do desconhecido. A mesma adrenalina que causa tremor é a que alimenta a força e a persistência. O medo e a coragem são irmãos gêmeos, filhos da mesma biologia. A diferença é o significado que damos à reação. O medo paralisa, a coragem canaliza. Em ambos, o coração é o centro da experiência, porque ele é o órgão da emoção. E emoção, em latim, significa literalmente movimento para fora. Ter medo é humano, agir apesar do medo é evolutivo. No fim, tudo volta ao mesmo som. Tum, tum, tum. O coração, o primeiro órgão a se formar no embrião e o último a parar na morte, é o maestro da vida e da sobrevivência. Ele sente antes da mente, reage antes da razão e traduz o medo em movimento. Cientistas como Candace Pert descobriram que as emoções são literalmente moléculas que atravessam o corpo, ligando cérebro, coração e intestino em uma única rede química. O medo, então, não é apenas uma emoção. É uma linguagem biológica entre sistemas. O coração acelera para te salvar, mas também para te ensinar algo profundo, que a vida é ritmo e que o medo é apenas um compasso acelerado da existência. Escreva nos comentários: meu coração entende o medo. E se quiser continuar explorando o corpo como espelho da mente, inscreva-se no Bioverso. Aqui, cada batida é uma história evolutiva e cada emoção, uma lembrança de que estamos vivos.